Um grande abraço a você, amigo da do Vale TV. Está entrando no ar mais um do Vale Notícias. Sempre agradecendo o carinho, a sua audiência. Você que nos acompanha no canal 10 da TV Cabo Mix e também através das redes sociais. Nosso muito obrigado. Com a apresentação de Marcelo Ribeiro, reportagens de Caio Augusto e Adriel Fernandes e edição de Thiago César, já está no ar para você mais um do Vale Notícias. E iniciamos o programa de hoje para falar da comissão processante, que está investigando uma suposta quebra de decoro por parte do prefeito Jô Silvestre. Na manhã do dia 10 de dezembro, várias pessoas foram ouvidas, e duas pessoas centrais nesse caso. A servidora Priscila Canovas, que acusa o prefeito de perseguição, e o prefeito próprio Jô Silvestre, que se defendeu sobre o caso. Confira mais informações na reportagem de Adriel Fernandes. Na manhã do dia 10 de dezembro de 2018, foi iniciada a comissão processante contra o prefeito municipal de Avaré, Jô Silvestre. A CP, que tem como integrantes os vereadores Francisco Barreto, Marialva Biazon e Cabo Sérgio, investiga um suposto assédio moral por parte do prefeito, que, de acordo com a denúncia, teria transferido uma funcionária pública de setor por motivos pessoais. A primeira a prestar depoimento foi a denunciante Priscila Canovas, que respondeu às perguntas da comissão e dos advogados da defesa. Priscila afirma sentir-se magoada com o fato de ter se tornado conhecida como a funcionária que foi transferida pelo prefeito. Mas eu achei que ficou pesado porque foi alvo de várias matérias em jornais, né? E eu fiquei com esse carimbo de que eu fui transferida pelo prefeito. Muitas pessoas sabem o real motivo, quer dizer que também não sei se é o real, né, gente? O senhor prefeito que vai dizer o real motivo. E só que muitas não sabem. Então você passa por julgamentos, você passa por questionamentos, por momentos até que vexatórios, né? Ah, você é a funcionária que foi transferida pelo prefeito. Então tomou uma proporção, né, nas redes sociais, até porque o jornal ele está na mídia, na internet, né, na rede social. E eu só achei no meu humilde conhecimento, porque eu tenho muito a aprender, que a motivação não foi de interesse público. Se for isso, né? Se eu fui transferida devido ao meu marido falar besteira com o outro funcionário. Então, eu acredito, saiu fora da competência discricionária de utilizar os meus serviços em prol da administração pública. O segundo a ser ouvido foi o marido de Priscila, o ex-vereador Jair Canovas, o principal motivo para a troca de sua esposa para outro departamento, pois estaria frequentando a casa do cidadão onde sua esposa trabalhava e no local teria proferido críticas ao prefeito Jô. Durante o depoimento, algumas perguntas efetuadas pelos advogados da defesa irritaram Jair Canovas. Então o senhor reconhece que, sabendo da advertência em relação à senhora e sua esposa, o senhor que foi ao encontro do prefeito? Eu não vou responder ao senhor, doutor, porque o senhor já fez essa pergunta 3, 4 vezes a mesma coisa, o mesmo teor. Para que mas a gente tem o direito de perguntar. O senhor tinha o direito de perguntar, que eu não tinha o direito de não responder. Eu já respondi para o senhor anteriormente, está gravado aí. O prefeito Jô Silvestre foi o terceiro a falar e, acompanhado de seus advogados, respondeu aos questionamentos. Após ser questionado por Marialva Biazon se a transferência teria sido motivada por desavenças pessoais, Jô afirmou que a decisão foi tomada porque talvez o desempenho da servidora não estivesse sendo compatível com as atribuições da pasta. A questão é o concurso que a pessoa prestou. Não é se está perseguindo ou não. É preciso da pessoa lá, você é excelente, vai trabalhar lá. Entendeu? Agora também acontece o caso, como aconteceu, o caso negativo, estou dando trabalho aqui para evitar problemas, para evitar atrapalho no serviço público. Vamos
transferir para outro setor para ver se a gente ameniza. Assim como acontece em demais transferências que aconteceu. Novas oitivas terão suas datas marcadas e, após isso, a comissão terá 90 dias para apresentar o decreto final. Muito bem, tá aí as informações para vocês sobre a CP, o início da CP. 10 pessoas foram ouvidas no total, né? Mas as pessoas centrais, a gente trouxe a informação para você aí, que é o prefeito municipal, Jô Silvestre, e a Priscila Canovas. E no meio dos dois aí, da denunciante e do acusado, tá o Jair Canovas, esposo de Priscila, que em determinados momentos aí realmente das oitivas acabou batendo até uma certa boca, né, com o advogado de Jô Silvestre, né, o doutor Renato e também o doutor Fabrício, os dois que estavam lá realmente representando o prefeito, defendendo o prefeito nesse caso. Agora, o que chamou a atenção, principalmente na acusação, é que parece que a Priscila, ela não estava querendo saber se o prefeito teve quebra de decoro ou não. Parece que ela mais queria saber o porquê de ela ser transferida. Parece que essa era a preocupação central dela, né? Até estranho, em certos momentos ali, o depoimento da Priscila. E outro fato que chamou a atenção no depoimento dela, eu estive presente acompanhando também, foi quando ela foi questionada pelo advogado por que ela não foi na esfera civil, né? Na esfera criminal, atrás de reparação, né? E ela fala que não, foi uma opção dela, de ela impetrar uma denúncia contra o prefeito. O que ficou no ar ali foi se a denúncia de Priscila seria política, né? E não uma reparação, porque nesse caso em si, uma CP não vai reparar o suposto dano à Priscila, né? E sim a situação do prefeito, que o prefeito pode ou não ser cassado. E não vai voltar nenhuma decisão, ela não vai retroagir, ela não vai ser chamada para trabalhar onde que ela estava, né? Agora, na esfera judicial, sim, ela pode ter reparação, caso os juízes acatem realmente o pedido, vejam que tem algum constrangimento, perseguição, daí sim pode gerar ali algum tipo de reparação, né, por parte do Poder Judiciário. Então ficou ali realmente no ar que teria sido política a denúncia e não por reparação reparação dela, né? Agora, outro ponto que chama a atenção daí é do marido da Priscila, que o Jair Canovas, ex-vereador, né, da cidade de Avaré, ele diz que ele é um cidadão e que pode ir aos setores públicos. Realmente, isso ele pode, né? Ele não pode ficar dentro dos departamentos públicos, né? Você não pode ficar dentro dos setores onde as pessoas estão trabalhando, né? Isso a gente sabe, coisas aí, né? Eu não posso chegar na Prefeitura Municipal de Avaré, abrir a porta da tesouraria e ficar lá dentro. Eu não sou funcionário da Prefeitura, não é isso? Eu posso entrar no centro administrativo, mas não do departamento em si. E é isso que não ficou muito bem explicado ali, né? Achei que faltou um pouco de cintura por parte dos vereadores da comissão, também dos advogados de acusação, para fazer entender o Jair Canovas. Todos nós temos o direito de ir e vir, mas nós temos umas limitações. Como que eu vou entrar dentro do Paço Municipal e entrar dentro do gabinete do prefeito se o prefeito deixar? Eu não posso. É público? mas nós, cidadãos, temos as nossas limitações, temos que respeitar regras. Agora, no depoimento do Jô Silvestre, teve uns pontos ali que chamaram a atenção, né? Por quê? O que é essa CP? Essa CP foi para apurar essa quebra de decoro, que o prefeito, para atingir o ex-vereador Jair Canovas, ele acabou transferindo a esposa dele. O prefeito deixa bem claro que ele não tem nada de perseguição. É que ele teria recebido informações de dentro da Secretaria de Comércio, que é a Casa do Cidadão, dizendo que o Jair Canovas estava constantemente indo ao local e estava, entre aspas, atrapalhando os serviços no local. Né? Isso que o advogado quis pegar muito bem, né, no pé do Jair, deixou o Jair realmente muito irritado por várias vezes, né? E o Jair chegou em momentos de não querer mais responder às perguntas do advogado, né, do prefeito Jô Silvestre. E foi falado muito, esse caso do Jair, foi citado imagens, inclusive os advogados têm essa imagem, de o Jair dentro da Casa do Cidadão,
onde a sua esposa trabalha, no momento de comemoração de aniversário. Para ele, isso é normal, né? Para os advogados, logicamente que não. Mas o prefeito, quando ele, na sua oitiva, falando bastante, ele falou, então, que não teve nenhum tipo de perseguição, que recebeu essas reclamações do funcionário e realmente transferiu a Priscila da Casa do Cidadão para o setor de saúde, aliás, que é comandado por Roslindo Machado, padrinho de casamento de Priscila com Jair. Então, o prefeito parece estar bem respaldado aí e dificilmente, que deu a perceber que dificilmente vão caçar o mandato do prefeito, mas a vereadora Marialva tentou ainda dar um golpe de mestre, né? E até ela foi feliz em alguns pontos ali, que ela citou a conversa na mensagem do celular que o prefeito enviou para a secretária às 2h48 da manhã, e o prefeito confirmou que mandou essa informação, mas ele só mandou essa mensagem porque ele falou que ouviu várias pessoas, funcionários, reclamando que a secretária de Indústria e Comércio não tomou nenhuma atitude. E aí chama atenção, né? Por que o senhor prefeito, ele não cobrou a secretária e partiu dele diretamente o pedido de transferência da funcionária, né? Que não manda na pasta lá da Indústria e Comércio, não é só a senhora Sandra Teodoro, esposa de Tucão, aliás, que o Jair citou que o Tucão também não estava saindo de dentro da Secretaria de Indústria e Comércio, e ele também não é servidor público e não poderia estar lá. Então são vários pontos aí, realmente, que começam a se desdobrar, desenrolar, né? Agora, o que eu senti ali, que o prefeito parece estar bem amparado. O advogado que chegou, na verdade, o advogado chegou na segunda-feira, dia 10, já para defender o prefeito. E, na minha opinião, singela opinião, foi bem. Conseguiu sair de algumas situações ali, né? Agora, o chefe do executivo reafirmou que realmente discricional dele transferir ou não funcionário. Ele não está transferindo ela de um setor para outro, no mesmo setor, né? na mesma categoria, na mesma função dela, que é auxiliar administrativa. Ele fala que ela foi transferida para o CAPES 2, mas que no CAPES 2 ela tem o serviço de administração, né? De auxiliar administrativo. Ela não lida com pacientes, ela não trata pacientes. Então é um caso realmente que vai gerar ainda uma grande polêmica, vai ter novas oitivas vão acontecer, a comissão tem aí menos de 90 dias agora, né, para apresentar o relatório final, que deverá ser apresentado somente em fevereiro, ou seja, na primeira sessão ordinária de 2019 poderemos ter esse relatório aí. E tudo que for acontecendo nessa comissão, você vai acompanhar aqui no do Vale Notícias. Muito bem, seguindo com as informações, a Câmara de Avaré, por meio do vereador Ernesto Albuquerque e de demais parlamentares que formam a parte aí do grupo, né, de oposição à atual administração, protocolou uma denúncia no Ministério Público do Estado de São Paulo contra o prefeito Jô Silvestre. Segundo documentos que foram encaminhados pela Prefeitura ao Legislativo, o Executivo teria excedido o limite para a abertura de créditos suplementários no exercício de 2017. Até dezembro de 2018, o prefeito Jô Silvestre poderia abrir créditos suplementares de até 20% da lei orçamentária anual. Ocorre que a Prefeitura teria suplementado quase 77 milhões e 500 mil reais, o que corresponde a quase 23% do orçamento, ou seja, 3% a mais do que previsto na lei orçamentária. Segundo o relatório, os números correspondem ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017. Os dados foram revelados pela própria Prefeitura por meio de uma comunicação interna da Secretaria da Fazenda, atendendo a um requerimento do vereador Ernesto Albuquerque. Segundo o artigo 4º da Lei Ordinária 2066, né, de 2016, abre aspas, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares às dotações orçamentárias, contidas na lei, no limite de 20% da despesa total fixada.
Informações dão conta que o percentual de 20% de abertura para créditos suplementares permite ao gestor público ter mais flexibilidade ao fazer ajustes necessários no orçamento, principalmente em anos de restrição de receitas. Porém, a Prefeitura Municipal de Avaré excedeu esse limite. A partir do teto de 20%, o prefeito deveria encaminhar projetos para a Câmara solicitando a abertura de crédito suplementar, o que não ocorreu. É um fato bastante sério, apesar aí, então a gente está falando de 2%, 3%, quase 3%, estamos falando de 2 milhões de reais que teriam sido abertos, créditos suplementares, de forma irregular, infringindo aí o artigo 4º da lei. O que coloca, e pode colocar o prefeito em maus lençóis, né? E o que chama atenção, que durante a votação dos requerimentos, o vereador, o Ernesto Albuquerque, apresentou o requerimento, encaminhando essa denúncia para o Tribunal de Contas. Ocorre que, momentos antes da votação desses requerimentos, a vereadora Maria Alva Biazon precisou se ausentar, estava com uma forte gripe, e ninguém se atentou a isso. Quando foi votar o requerimento, a equipe da situação pediu para votar à parte esse requerimento e na votação a situação conseguiu barrar esse requerimento por 6 votos a 5. Né? Porque o vereador Toninho da Lorce, presidente, só vota se houver empate. Sempre há um empate, né? Na Câmara Municipal de 6 a 6. E o presidente da Câmara sempre vota, logicamente, com a oposição. Dessa vez não houve empate. E o grupo da oposição acabou sendo derrotado. E para consertar esse erro, né, podemos colocar em aspas esse erro, os vereadores decidiram encaminhar então esse pedido para o Ministério Público. Vamos acompanhar aí cenas dos próximos capítulos. Muito bem, pode colocar a foto aqui para mim? Do ex-prefeito de Avaré, Joselir Benedito Silvestre. Por que vamos falar do Joselir? O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido dos advogados para que o ex-prefeito de Avaré, Joselir Benedito Silvestre, pai do atual prefeito Jô Silvestre, cumpra a pena, que ele vem aí cumprindo essa pena desde de fevereiro de 2016, em regime aberto. A decisão foi publicada no dia 5 de dezembro. A defesa requereu ainda, isso também chama atenção, o afastamento de procuradores de justiça da comarca de Avaré, ou seja, de procuradores do Ministério Público. Segundo a defesa, um dos promotores que pediu aí a prisão do ex-prefeito não estaria tomando a mesma medida em réus com a mesma situação que o ex-prefeito. Os advogados afirmaram ainda que o ex-prefeito de Avaré estaria sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que os juízos de primeiro grau de Avaré e também de Bauru teriam suscitado conflito negativo de competência para analisar o pedido de progressão de regime do paciente, ou seja, de Joselir, o que poderia arrastar a decisão sobre o livramento do ex-prefeito por meses. A defesa cita ainda que no recesso judiciário, que começa no dia 19 de dezembro e segue até o dia 19 de janeiro de 2019, pode, assim, o paciente que cumpre em regime aberto ser mantido em cárcere por falta de decisão de ambos os juízos e tribunal competente. Em sua decisão, o ministro Félix Fischer destaca que, abre aspas, a concessão cautelar é medida excepcional, possível apenas quando o constrangimento é ilegal e manifesto e de imediata detecção por meio cognitiva sumária, que neste caso não se verifica. O magistrado cita uma jurisprudência aí do STJ em pedidos semelhantes. O ministro afastou a tese da defesa que o ex-prefeito estaria sofrendo constrangimento ilegal. Só recapitulando, Joselir teve condenações de segunda instância e desde uma norma do Supremo Tribunal Federal, condenados em segunda instância têm que cumprir em regime fechado. No caso de Joselir, ele tinha 5 processos de condenação em segunda instância que, somados as penas, passavam de 20 anos. Ocorre que
A defesa de Jocelir vem derrubando essas condenações no Superior Tribunal de Justiça. E de 5 caiu para 3. Jocelir, que foi preso em fevereiro de 2016, teve aí a sua pena revertida em prisão domiciliar em dezembro do mesmo ano, após ele passar aí por um procedimento cirúrgico na Santa Casa de Avaré. A partir dessa data, o ex-prefeito ficou em casa e está cumprindo em casa ainda. Algumas pessoas dizem que vê o prefeito de vez em quando circulando pela cidade, né? Muitos falam que é com a autorização da justiça. Mas a própria justiça do DECRIM de Bauru já alertou o Jocelir dessas saidinhas que ele está dando sem avisar a justiça. Então ele está indo em prisão domiciliar e agora os advogados querem que ele cumpra em regime aberto até o julgamento final dos 3 últimos processos que ainda ele tem em segunda instância. Ou seja, vai dar muito pano para manga. E vai dar muito pano para manga a defesa do ex-prefeito tentar afastar os promotores de justiça de Avaré. E não só os promotores, o juízo de Avaré e de Bauru, que eles dizem que ambos os juízos estão gerando constrangimento ilegal ao Jocelir. Olha só que caso, né, realmente que chama a atenção. Não está só falando de decisão judicial, está falando de promotores de justiça, está falando do magistrado de Avaré e de Bauru. Olha só que situação. E o ministro Félix Fischer, do STJ, afastou todos os pedidos e manteve o ex-prefeito em prisão domiciliar. Informações dão conta que a juíza do DECRIM de Bauru estaria solicitando novos exames a Jocelir. Que caso esses exames comprovem que ele possa retornar aí ao regime fechado, há uma possibilidade pequena, por meio da idade até do ex-prefeito, de ele voltar a cumprir pena no Centro de Ressocialização de Avaré. Vamos aguardar. Vamos para o nosso primeiro intervalo e já estamos de volta com o segundo bloco do Vale Notícias.